No episódio de hoje tem a CBDC da Swift, a marca de $1 bilhão em tesouro americano tokenizado, a introdução de uma aliança para IA descentralizada e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje, a gente volta a falar das moedas digitais dos bancos centrais. Dessa vez, um projeto planejado pela Swift, que é uma das principais empresas do mercado tradicional, a empresa que faz toda a mensageria, toda a mensageria de câmbio entre os bancos globais, entre a maioria dos bancos globais, utiliza a Swift como uma plataforma para iniciar e concluir o envio de remessas internacionais. De acordo com a nota, a Swift está planejando uma nova plataforma daqui a 2 anos, no prazo de 2 anos, que vai conectar todas as moedas digitais dos bancos centrais, incluindo os sistemas financeiros existentes. Essa é uma movimentação esperada, no ponto de vista mercadológico, porque a Swift tem um papel importante nas finanças tradicionais e não me espanta ninguém, não espanta ninguém a Swift se posicionar como esse agente aí, permitindo que os países tenham as suas CBDCs e ainda assim consigam interagir numa plataforma global. De acordo com o Nick Kerrigan, que é o head de inovação da Swift, esse projeto já vem sendo planejado, já tem 6 meses do último processo de piloto, das tentativas de piloto, e já envolve 38 bancos centrais desses grupos de trabalho, incluindo bancos comerciais e plataformas de liquidação, e tem sido um dos projetos de maior colaboração de CBDC e ativos tokenizados dos últimos tempos. O foco aí é, obviamente, pegar CBDCs de vários países, integrar de maneira ainda que centralizada pela plataforma da Swift, e olhando aí para esse futuro. Ainda de acordo com o Nick Kerrigan, aqui eu abro aspas, estamos olhando aí para um roadmap para lançar isso como um produto no prazo de 12 a 24 meses, está saindo do estágio experimental em direção a algo que pode se tornar definitivamente uma realidade, fecha aspas. Muito interessante. Países aí como Bahamas, Nigéria e Jamaica já têm as suas CBDCs, já estão funcionando. A gente sabe que no Brasil tem o Drex também, um projeto importante. A China tem o Yuan Digital, já tem algum tempo. E a gente vem ouvindo o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra fazendo seus esforços. O Banco Central Europeu com o euro digital e o banco aqui da Inglaterra fazendo o tal do Digital Pound. São projetos que estão em andamento, e o Swift, num papel que ele já exerce, tem bastante alavancagem do ponto de vista de presença, já tem todos esses contratos aí com todos esses bancos comerciais e bancos centrais. Vai ser interessante ver esse desenvolvimento. A gente pode ponderar aqui, projetos que envolvem bancos centrais da Alemanha, da França, da Austrália, de Singapura, Tailândia, entre outros. Envolve grandes nomes como HSBC, Citibank, Deutsche Bank, Standard Chartered, Société Générale. São projetos, do ponto de vista da indústria, que têm bastante peso. De novo, a Swift com um papel privilegiado, que já exerce no mercado tradicional, tende a atrair todos esses pesos pesados para dentro do seu projeto. De certa maneira faz bastante sentido. O que não fica claro na nota é que, e a gente pode inferir isso pelo tipo de participante, é que a gente está falando aqui de CBDC de atacado.
né? Nós estamos falando aqui do relacionamento entre os bancos centrais, nós estamos falando aqui de relacionamento entre os bancos comerciais, né? E isso, obviamente, é uma realidade que vai continuar existindo, independentemente do tipo de ativo on-chain que está sendo negociado, né? Então, se isso torna câmbio e remessas internacionais dentro, vou pôr entre aspas aqui, do mundo regulado, mais eficiente, mais barato, mais transparente, que é o que a gente espera que esse tipo de coisa feito sobre blockchains auxiliem, então eu acho que é um esforço razoável. De novo, né? Estamos inferindo aqui que o papo é sobre CBDCs de atacado, né? As WCBDCs, vamos monitorar, porque esse papo aqui é bastante interessante. E a gente fala de CBDC e, obviamente, a contrapartida das CBDCs é você ter alguma coisa, né, em contrapartida on-chain para poder fazer uso desse novo modelo, desse novo método monetário, que são as tokenizações. E uma marca interessante foi atingida essa semana, de acordo com a 21Co, que é uma empresa de dados on-chain. A pesquisa deles levantou que 1,08 bilhões de dólares já foram tokenizados, né, de notas do Tesouro Americano, que é um dos ativos com maior liquidez, né, ativos não monetários, por assim dizer, com maior liquidez. E de acordo aí com essa marca aí, né, temos aí algumas blockchains que são, vamos dizer assim, as mais proeminentes. Também de acordo com a análise aqui, Ethereum, Polygon, Avalanche e Stellar são as mais populares quanto à infraestrutura que vem sendo utilizada para tokenizar todos esses bilhões aí, né? Desde janeiro do ano passado, esse valor de títulos do Tesouro Americano tokenizados aumentou em 10 vezes, né? E desde agora do meio de março, quando a BlackRock anunciou o fundo tokenizado baseado na Ethereum, né? O fundo Build, a gente até comentou aqui no podcast, esse número aumentou 18%, ou seja, a BlackRock colocou 18% de tesouro americano, né, no total cap aí, do market cap dos tesouros tokenizados. De acordo com a matéria, são 245 milhões de dólares em títulos do Tesouro Americano tokenizados. Os outros que têm grandes presenças nesse mercado são o fundo da Franklin Templeton, que tem o fundo FOBXX, que tem aí uma presença bastante substantiva. Estamos falando aí de 360 milhões em tesouro tokenizado, né? E na sequência aí vem na sequência aí do BlackRock. São dois fundos bastante expressivos. O que eu acho bacana de citar aqui, a gente citou na outra semana, a Ondo Finance, né, tá trabalhando junto com o BlackRock aí nessa distribuição e já tem o 38% do supply aí total desse fundo Build, né? O Ondo OSG, que é a stablecoin da Ondo, é totalmente baseada nesse ativo tokenizado da BlackRock, ou seja, o lastro da stablecoin da Ondo é o fundo tokenizado da BlackRock. Vou repetir. O lastro, o PEG, da stablecoin emitida pela Ondo Finance, que é um protocolo de DeFi, está atrelado 100% nos tokens, né, nos shares do fundo tokenizado da BlackRock. Então nós estamos começando a ver uma migração ou uma fusão, né, uma convergência entre o mercado tradicional tokenizando o tesouro americano num fundo que é tokenizado e esses tokens do fundo sendo utilizados por um protocolo de DeFi para o PEG das stablecoins emitidas pelo protocolo. Esse é o tipo de integração bem interessante
mas é um tipo de integração que pode trazer algum risco sistêmico dependendo do volume que esse tipo de estrutura gera. Então vai ser interessante ver como os reguladores começam a monitorar a atividade on-chain, porque agora é possível, e vai ser interessante ver como essas stablecoins e essas cotas de fundo são utilizadas de maneira, por assim dizer, mais criativas no ambiente de DeFi. Então, olha só, tokenização de tesouro pode ser comprado aí, né, com stablecoins, pode dar PEG também para stablecoins e mais para frente vai poder ser negociado contra CBDCs de outros países com outras denominações de fiat. Vai ser interessante ver isso tudo acontecendo on-chain. A gente explorou pouco aqui os protocolos cripto voltados para a inteligência artificial, até porque é uma intersecção um pouco complicada dado o hype dos dois lados, né? O hype de cripto, o hype de inteligência artificial. Então a gente tem mantido um pouco de distância dessa interseção nesse aspecto, porque tem ainda aí alguma bolha, né? Mas a nota que a gente traz aqui sobre esse mercado é uma nota que é curiosa. A Fetch AI, a Singularity Net e o Ocean Protocol estão trabalhando para fazer uma fusão entre os três projetos e fundir todos os correspondentes tokens desses projetos em um token só, criando o que eles chamaram aí de Decentralized Artificial Intelligence Alliance. No bom português, é a Aliança para Inteligência Artificial Descentralizada. Os três projetos vão criar esse coletivo de inteligência artificial, oferecendo as alternativas descentralizadas aos projetos que são controlados pelas Big Techs. A ideia é que a comunidade seja dona dessa tecnologia, se beneficie dessa tecnologia, tanto do ponto de vista de uso quanto do ponto de vista econômico. O esquema de fusão desses tokens é interessante. O FET, que é o token nativo da Fetch AI, vai se transformar no ASI, que é o ticker para Artificial Superintelligence, bem modesto, pessoal, que vai ter um supply aí de 2,6 bilhões de tokens, num preço de 2,82 dólares denominados. Os tokens da Singularity Net, que o ticker é AGIX, e da Ocean Protocol, que é Ocean, vão fundir com esse ASI, ou seja, vão ser convertidos aí para dentro desse pool, numa taxa de conversão para ambos de 0,433 para 1, e o market cap total aí diluído dessa operação ASI vai ser 7,5 bilhões de dólares. O plano aí combinado é que essa seja uma infraestrutura escalável de AI totalmente descentralizada, e você vai poder consumir e se beneficiar dessa infraestrutura sendo holder aí desse token ASI de maneira similar como acontece já com os protocolos. Eu vou citar duas coisas que para mim são bastante curiosas nesse caso. A gente já falou aqui de fusão de projetos ou de protocolos feitas com token, né? Então as comunidades de holders recebem airdrops do novo token e os demais tokens deixam de funcionar nos respectivos protocolos. Tem toda uma mecânica aí, né? Existem processos de governança desses protocolos, então tem o famoso rage quit, né? Que é quando larga a mão de raiva, como a gente diria no interior de São Paulo, que é o usuário que não está satisfeito nem com o preço, nem com a fusão, ele pode clicar numa função lá e abandonar. Então pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido aqui também. Acho que esse é um lado interessante, né? Mais uma fusão de projetos usando tokens. Então nesse mundo descentralizado a gente vai ver cada vez mais esse tipo de coisa. E tem também a questão, né, de se tornarem uma plataforma, uma superinteligência, como eles dizem no nome do token, utilizando as capacidades que eles construíram
nos 3 projetos, né? Então você começa a ter composabilidade de inteligência artificial, porque esses projetos são descentralizados e permitem essa composabilidade, que é uma característica muito particular da Web3. Então também é interessante ver isso partindo aí desses 3 projetos, tornando-se aí essa aliança descentralizada, né, ou para a inteligência artificial descentralizada, bastante interessante. Os números são realmente impressionantes, né? 7 bilhões e meio de dólares aí de market cap de um token relativamente novo, mas interessante também que é todo um token voltado para a funcionalidade, né, combinada desses 3 projetos. Vamos ver como é que isso fica de frente para projetos como o ChatGPT e outros projetos específicos de inteligência artificial das grandes corporações. Então vai ter aí um enfrentamento bacana. Vamos ver quão melhor ou quão mais democrático é a IA descentralizada. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A gente começa aí com uma errata. Na nota da semana passada, quando eu falei sobre os planos da União Europeia para a prevenção à lavagem de dinheiro, em que eles previam impedir transações anônimas entre as carteiras autocustodiadas, o Patrick Hansen, que é o Senior Director da Circle para políticas na Europa, e a Suzana Maranhão fizeram aí o destaque de que não é bem assim. O que está acontecendo, na verdade, é que a União Europeia emitiu uma nova lei, um projeto de lei novo para prevenção à lavagem de dinheiro, que inclui as CASPs, que na sigla em inglês é Crypto Assets Service Providers. E para esses casos, em carteiras custodiadas, vão ser proibidos as transações, ou mais explicitamente proibidas as transações anônimas, coisas que já são proibidas nas regulações às quais esse tipo de entidade já está sujeito. Então fica aí a correção e o agradecimento aos colegas. O Bitcoin e 5 blockchains EVM agora também estão disponíveis para você fazer pesquisa nos dados das carteiras no Google Search. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, mas está lá. A Algorand se tornou a primeira blockchain de primeira camada a usar Python como linguagem de smart contracts para conseguir atrair mais desenvolvedores. O Ethereum Hill abriu o chamado Call for Speakers. Então, se você tem alguma coisa para dividir com a comunidade, se inscreve lá. E a CVM no Brasil aprovou para B3 dar início à oferta de futuros de Bitcoin, significando aí mais um passo em direção à permanência dos institucionais em cripto como classe de ativos. Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod, blockdrops.lens, meu conteúdo em inglês no Twitter em 0x Maurício, na newsletter do LinkedIn, ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje vão para o Patrick Hansen, para a Suzana Maranhão, Brian de Souza, Aline Fernandes, Carlos Arena, Eugênio Regianini, Antônio Neto, Cássio Gusson e Tatiana Revoredo. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.